Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Hoje, 20 de julho de 2026. Quero deixar aqui um texto que vai inspirar a sua vida hoje, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 30, que diz o seguinte: pela fé caíram os muros de Jericó, após serem rodeados por 7 dias. O tema de hoje é avançando pela fé. Você precisa avançar pela fé. Aqui Israel estava vivenciando um momento que eles precisavam superar, ou vencer, ou derrubar o muro de Jericó. Deus havia prometido algo a Abraão, que daria a ele, a sua descendência, uma terra que manda leite e mel. E a nação de Israel estava a caminho de uma promessa que Deus havia dado a Abraão. Eles precisavam chegar a Canaã, a terra prometida, a terra que manda leite e mel. E o percurso para chegar até essa cidade, eles precisavam passar por Jericó. Só que Jericó havia muralhas, havia um muro alto que impedia a entrada deles, a passagem deles para chegar até Canaã. Eles precisavam superar esse obstáculo, eles precisavam vencer essa barreira. E você, Deus já te deu uma promessa para a sua vida. Deus já prometeu algo para você, que você vai precisar entender que Ele vai te dar estratégias, Ele vai te dar revelação para você ir adiante. E muitas vezes os obstáculos da vida vão aparecer, as muralhas da vida elas vão aparecer e você precisa ouvir a voz de Deus, ouvir as suas diretrizes e falar assim: Deus, eu quero seguir a tua revelação que está na tua palavra e caminhar conforme aquilo que o Senhor deixou para mim, para que eu possa vencer esta muralha que está sobre a minha vida. Então nós vamos enfrentar muralhas e precisamos vencer essas muralhas, precisamos superar essas muralhas e nós só vamos vencer essas muralhas, elas só vão cair pela fé, usando o poder de Deus. E assim que Deus ele deu estratégia para o povo de Israel, para eles superarem aquele obstáculo que era aquela muralha. Eu quero aqui compartilhar com vocês aqui alguns pontos importantes aqui, que está lá em Josué, né, capítulo 6, do versículo 2, vai dizer o seguinte: o momento onde narra, o momento onde Deus deu estratégia, onde Deus mostrou, onde Deus revelou para eles o que eles deveriam fazer para derrubar aquela muralha. No versículo 2 do capítulo 6 de Josué vai dizer o seguinte: então disse o Senhor a Josué: olha, entregarei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Ou seja, aqui Deus ele já fez uma promessa para Josué: eu vou entregar Jericó em tuas mãos. Essa muralha ela vai cair. Então, antes de Deus concretizar a vitória do povo de Israel, Deus já havia prometido a vitória. Quem sabe diante dos seus olhos você enxerga uma muralha gigante, uma muralha invencível, uma muralha para que diante dos seus olhos, seu olho humano, você entende que você não consegue superá-la. Você entende que você não consegue vencê-la. Você entende que é difícil para você. Mas uma coisa eu digo para você hoje: avance pela fé, porque Deus já te deu a vitória. Mesmo antes de você alcançar o objetivo, que é a terra prometida, que é Canaã, a terra que manda leite e mel, Deus já entregou nas tuas mãos a sua vitória. Então por isso que o tema de hoje é avançando pela fé. Avance pela fé, meu irmão. Avance pela fé, porque Deus já te deu a vitória. Avance pela fé, minha irmã. Deus já te deu a vitória. Antes de você alcançar o objetivo pela fé, com os olhos da fé, Deus já entregou em tuas mãos. Então você precisa confiar no Senhor. Você precisa obedecer a sua palavra. Você precisa entender que Ele tem o melhor para a sua vida. Então, antes de Deus entregar Jericó, de derrubar a muralha, Deus já havia prometido a vitória. É isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Que você tenha fé, que mesmo você não vendo a situação, você crê que você já recebeu, que você já tomou posse em nome de Jesus. No versículo 3, vai dizer algo: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim farei por 6 dias. Ou seja, que Deus deu uma ordem para Josué, fala para o povo o seguinte:
nesses 6 primeiros dias, vocês vão rodear a cidade uma vez ao dia. Uma vez ao dia vocês vão rodear essa cidade. Então aqui, o que nós aprendemos com isso? Deus vai te dar as estratégias, ou seja, Ele vai mostrar o caminho para você conquistar o alvo. Interessante que para derrubar essa muralha, para vencer este obstáculo, não foi de imediato. Eles precisavam esperar o tempo certo, eles precisavam obedecer a palavra de Deus, eles precisavam entender que havia um processo até chegar à vitória. O que acontece com a gente hoje? Nós vemos os obstáculos, nós enxergamos as dificuldades e às vezes nós não queremos esperar, nós não queremos entender o tempo de Deus, nós não queremos seguir a palavra de Deus. O que acontece? Desistimos. O que acontece? Nós reclamamos. Mas aqui, Deus ele quis mostrar para eles que as coisas não iriam acontecer do dia para a noite. Era necessário eles passarem pelo processo. E quem sabe você está passando aqui o processo. Deus já prometeu, mas você precisa passar pelo processo. Às vezes esse processo pode durar uma semana, 6 dias, ou pode durar um mês, ou pode durar anos. Mas entenda uma coisa, quando Deus te promete, Ele cumpre. Quando Deus te promete, Ele executa e você precisa entender o processo de Deus. Então você só precisa obedecer, você só precisa entregar nas mãos de Deus, você só precisa caminhar pela fé, avançar pela fé, porque uma hora ou outra o milagre vai chegar. Depois, no versículo 9 do capítulo 6, vai dizer o seguinte: os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Uma coisa importante que nós aprendemos aqui no versículo 9 de Josué capítulo 6 é em relação à arca. Interessante que esses homens, eles não estavam ali somente usando a força deles. Eles não estavam ali usando as suas próprias estratégias, eles não estavam ali usando a força do braço deles, mas o mais importante que nós aprendemos aqui é que a arca da aliança estava juntamente com eles. A arca da aliança, ela representa a presença de Deus na vida deles. Entenda uma coisa, você só vai vencer esta muralha, você só vai essa muralha só vai cair diante da sua vida se a presença de Deus estiver com você. Nós não fazemos nada sem a presença de Deus. Em dado momento, Moisés diz ao Senhor: Senhor, se a tua presença, Pai, não for conosco, não nos deixe ir. A presença de Deus é extremamente importante na sua vida, na nossa vida, para que possamos vencer os obstáculos da vida. Eu te pergunto hoje, será que você tem buscado a presença de Deus? Será que a presença de Deus tem sido algo real? Será que você sente essa presença diariamente? Será que você tem buscado essa presença na oração, na leitura da palavra, através do jejum? Será que você tem atraído a presença de Deus? Nós só vencemos as muralhas se nós estivermos na presença de Deus. Quem sabe você que me ouve hoje se afastou da presença de Deus. Quem sabe você que está me ouvindo, você não consegue sentir a presença do Eterno sobre a sua vida. Eu quero dizer para você hoje, volte enquanto é tempo. Você só vai superar os obstáculos se você estiver na presença de Deus. E você que está na presença de Deus, se tudo está difícil, se tudo está complicado na sua vida, continue na presença de Deus, porque na hora que você menos esperar, o milagre vai acontecer na sua vida. Esta muralha será derrubada diante de você. Este obstáculo que está diante de você será superado em nome de Jesus. E no versículo 14, para finalizar, vai dizer o seguinte: no segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim o fizeram por 6 dias. Ou seja, eles fizeram isto durante 6 dias. Ou seja, aqui, irmãos, e você que me ouve, demonstra aqui obediência. Demonstra aqui pessoas que ouviram a voz de Deus e decidiram obedecer, decidiram fazer aquilo que Deus estava ordenando a eles. Então a obediência é extremamente importante. A obediência, ela nos leva a lugares que Deus desejou para nós, que Deus planejou para nós. Então obedeça a Deus, obedeça a sua palavra, porque aqui eles fizeram tudo
quanto Deus tinha ordenado. Interessante que no 7º dia, Deus tinha dado uma ordem para eles rodearem a cidade por 7 vezes. E na 7ª vez, Deus tinha dado uma ordem para Josué dizer ao povo, digam ao povo que eles gritem o mais alto que eles puderem. E isso foi feito, meu querido e minha querida. E diante desta obediência deles, as muralhas, elas caíram. Então, obedeça a Deus. Entregue a sua vida para o Senhor e obedeça a Ele. Faça o que Ele ordenou você fazer. Faça o que Deus diz para você fazer. E você vai ser bem-sucedido. Você vai ser bem-sucedido. Eu quero orar pela sua vida hoje. Pai, em nome de Jesus, Deus, alcance, Deus, essa pessoa que me ouve. Ajuda, Deus, essa pessoa que me ouve a avançar pela fé. Que eles possam avançar, mesmo não crendo no milagre. Mesmo que os olhos humanos, Deus, diga para eles que eles não vão vencer. E que está difícil, que eles estão impossibilitados de alcançar a vitória, de alcançar a promessa. Mas mostra, Deus, para essa pessoa que me ouve, que há, Deus, que há motivos para vencer. Mostra, Pai, que há solução, que pela fé, se nós cremos no Senhor, Pai, as muralhas, elas vão cair diante de nós, independente do problema, independente, Pai, da situação, independente, Pai, daquilo que nós vemos, a vitória vai chegar. Nós vamos alcançar Canaã, nós vamos alcançar a terra prometida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Compartilhe essa mensagem e um forte abraço.